Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Ai, gente, eu tô tão feliz. Olha só quem veio dar entrevista aqui no canal. Minha parceira, amiga e cliente, Daniele Soares, da Excelente. Gente, presta atenção no tema de hoje. Como é que você faz para não levar a sua empresa à falência? Mas eu vou deixar que a nossa amiga aqui, que ela se apresente. Dani, seja bem-vinda, é uma honra te receber aqui no canal. Gente, mas que linda! Oh, meu Deus do céu, adorei isso! É isso aí, senhora Lúcia Barreto! Muito obrigada pelo convite. A Excelente hoje é uma empresa de gestão empresarial. A gente tem muito forte dentro da gente que tem como objetivo a transformação da consciência de empresários para que eles se tornem responsáveis e façam um gerenciamento autossustentável da empresa dele. Um dos nossos valores é a educação. A gente só acredita, a gente entende que uma pessoa ou um país, ele só evolui com a educação. E a carência no quesito gestão, liderança, administração mesmo, que é o cuidado do todo de uma empresa, isso realmente é muito, o déficit é muito intenso no Brasil para os empresários. E principalmente agora, considerando este novo normal, em que as pessoas elas estão se adaptando e muitas estão empreendendo por falta de opção, e outras porque a necessidade obriga, e outras porque realmente querem, mas enfim, todos vão para o mesmo barco, né? Então, diante disso, eu venho trazer aí um pouco de conhecimento para ajudar essas pessoas a evitarem o que todo empresário não quer que aconteça na empresa dele, que é a falência. Ao longo desses 25 anos, assim, não só de experiência prática, mas experiência técnica também. Passei aí por algumas escolas e entre elas eu vou citar a parte financeira lá da BNF Bovespa, onde eu também fiz curso, e a Fundação Getúlio Vargas. Mas vamos lá, dinheiro está na minha vida assim, há muito tempo, desde que quando eu era pequena. O meu avô, ele era empresário, ele era produtor rural, e ele, na época que a gente não tinha tecnologia nenhuma, ele conseguiu multiplicar o negócio dele, ensinar para os filhos, nunca faliu, pelo contrário, ele sobrava dinheiro para ele, inclusive, doar e ajudar os mais necessitados. Então, é a minha inspiração. E a Excellent, como você disse, nasceu lá em 2018. Nós temos 2 anos de existência e eu posso dizer que só agora, até porque depois, né, Deus, assim, o universo conspirou para você existir na minha vida no momento que eu mais precisava, que foi para ajudar a fazer esse plano de negócios de novo, de uma forma diferente do que o primeiro que eu tinha feito. Trouxemos aqui algumas perguntas para que você consiga entender em que momento você está para evitar o tema aqui hoje da nossa entrevista. Mas, Dani, vamos lá. Primeira pergunta. Como gerenciar um pequeno negócio para evitar a falência? Mas eu estou falando aqui de negócios pequenos. Antes disso, eu estou falando desde que você vira e fala: eu vou fazer uma renda extra, porque eu estou precisando de dinheirinho ali para comprar um negocinho ali. Sabe aquela bolsa ali da brusinha? A brusinha. Eu me prostituía para comer cheeseburger. E aí, a pessoa muitas vezes começa a pegar o gosto disso, e isso torna-se realmente um empreendimento, e aí vai crescendo, e ela não se atentou que aquilo ali realmente é um negócio. Quando você começa, a primeira coisa que você tem que fazer para você ter a sua empresa, na verdade, gerenciada de forma autossustentável, é você planejar o que você vai colocar dentro dela. Quando, por quê e como. Empresas, desde que estão começando agora, desde que aquelas que ainda são pequenas, que têm 10 anos, se você perguntar aí qual que é o seu objetivo, é ganhar dinheiro.
é vender. O que leva muita falência não é só a falta de gerenciamento das finanças. Se fosse assim, se fosse tudo tão fácil, simplesmente somar e diminuir, não precisaria ter pessoas se especializando o tempo todo para poder entender a administração financeira, que é uma ciência. E ela é muito mais humana, na verdade, porque depende de muito raciocínio do que as pessoas pensam que é só lógica. A pessoa pensa que entrou o dinheiro, tá bom, então eu tô controlando lá quanto que entrou, aí eu tenho que pagar isso. Só que aí, no início, às vezes até as pessoas conseguem fazer. Só que aí a empresa, ela começa a se enrolar. Porque não é só fazer conta de mais ou menos, como eu disse. Você tem uma série de análise para você fazer. Você tem o seu preço, a forma que você precifica influencia, o gerenciamento, o ciclo financeiro econômico e tudo isso que você vai precisar desenvolver na sua empresa para ela ir crescendo, você precisa ter muito claro o seu objetivo. Então, para evitar uma falência, você deve sim, desde o início, fazer os controles devidos, porque ninguém nasce grande. Um bebê nasce e chora, não é isso que acontece ou é diferente? Eu acho que a tecnologia ainda não inventou aí uma criança que sai do útero da mãe já grande. Então, assim, lida com dinheiro de forma séria. É o que a gente costuma dizer. A tendência do micro e o pequeno misturar as contas pessoais com a empresa é muito grande. Você sabe que hoje mesmo, não saiu isso não, tá? Isso aqui é verdade, aconteceu agora há pouco. Eu vi lá, apareceu nas sugestões do Instagram, uma colega de trabalho super capacitada na área de planejamento e tudo mais, enfim. E aí eu vi o perfil dela lá com uma marca, representando uma marca. E ela exercia um cargo executivo nessa multinacional. Eu perguntei pra ela, ué, você saiu de lá, né? Não, eu continuo. Eu falei, qual que é o objetivo desse perfil aqui no Instagram e tal? É uma renda extra. Primeiro que eu fiquei boquiaberta. Falei assim, nossa, uma pessoa que recebe aí seus 10 mil reais tá precisando de renda extra? Meu Deus do céu! Ganhe dinheiro sem sair de casa. Isso não existe não, meu amor. Então assim, você começa fazendo um negocinho. Aí daqui a pouco, você quer empreender. Aí daqui a pouco você empreende, você olha para você e fala assim, mas eu tô criando esse produto, tô vendendo, mas aí? Ai, caramba. Aí alguém vira para você e fala, caramba, plano de negócio? Canva? Fluxo de caixa? Aí você vira e fala, o que é isso? E é interessante que eu estava observando, até contando o caso dessa colega que eu vi, é que ela respondeu para mim que era só uma renda extra. E aí eu falei, gozado, né? É impressionante quando a gente começa a empresariar, que todo mundo tá no mesmo barco. Então, o que é esse norte? É o objetivo da sua empresa. É um propósito que está ligado muito à questão de saber para onde você quer ir, o que você vai vender, seja produto, mercadoria, seja serviço. O que isso gera de transformação na vida de quem vai comprar? Né? Qual a sua contribuição para o seu país? O que isso vai trazer de benefício para você? Entendeu? Tem que ter um propósito. A questão lá daquela parte de não é só um quadrinho bonitinho que fica lá na parede com missão, visão, valores, não. Se a sua empresa tem um quadrinho daqueles explicando o que é aquele que você passa e para você entender os valores da sua empresa, você tem que ler no quadro, esquece. Vai repetir, vai tirar 0, vai ter que fazer de novo, ficar de DP. E o que a gente tem percebido aqui ao longo do tempo, né? As pessoas que fazem, que se desafiam e estruturam o seu negócio, elas conseguem atingir os objetivos que às vezes ela tinha colocado, a pessoa acaba alcançando até os objetivos antes do que ela imaginava e já propondo a ir para um outro patamar. Estou aqui com a minha empresa, eu tenho os meus controles, eu estruturei, eu fiz o meu modelo de negócios. Como é que eu faço para o depois, para essa outra fase aí da empresa? Planejar e executar e controlar o que você está executando. Como assim, Daniele? Fiz lá meu plano de negócio, certo? Eu sei quem é a minha empresa, sei o objetivo dela. Eu vou precisar colocar preço no que eu vendo. E aí, o preço inicialmente ele é muito testável, porque o preço ele tem que acompanhar um equilíbrio entre duas curvas. Se o seu preço é muito alto, você tem uma demanda muito baixa, pouca procura. E aí você tem uma curva assim. Pizzas,
motos, lâmpadas, sonhos. Isso daqui é um roxo. Se o seu preço é muito baixo e você tem a tendência a ter uma demanda muito alta, e aí os dois casos te levam a prejuízo. Então, o ideal é você equilibrar essas duas curvas. Se um comércio, uma loja de roupas, por exemplo, qualquer coisa que seja comércio, que tem uma movimentação de entrada e saída de dinheiro todos os dias e todas as horas praticamente, ela tem que ter um fluxo de caixa ali. Eu tenho que controlar com quanto que eu comecei, com quanto que eu finalizei o dia. Só que aquilo ali não significa que é o dinheiro que você vai mexer que tem a ver com o fluxo de caixa da sua empresa, a movimentação de dinheiro da sua empresa. Porque você não paga imposto todo dia, você não paga aluguel todo dia, não paga conta de telefone todo dia. Vivi muito tempo trabalhando em grandes empresas, aprendi com os grandes, e também te passei pela experiência de trabalhar em pequenas empresas, porque eu consigo ter as duas visões. E já trabalhei em indústria, comércio e serviço. Então, assim, o que você falar para mim, eu sei. Então, quer existir no mercado? Controle as suas finanças. Gerencie de forma que tenha sustentabilidade, tenha fundo de reserva. Estava vendo uma entrevista eram 3 mulheres falando. Uma delas estava sendo entrevistada, que era de uma cooperativa de crédito. As cooperativas de crédito, elas geralmente têm uma facilidade maior que bancos comerciais para poder fazer o financiamento. A entrevistada lá do banco de crédito falando assim, não, porque as nossas taxas são melhores, porque a gente tem consultor, ele vai pegar a sua empresa, vai olhar os seus documentos, os seus controles e vai te orientar. Cara, mas eu fiquei olhando aquilo, eu falei, impressionante uma pessoa que trabalha com dinheiro falar uma M dessa. Por isso que eu falo, banco não é amigo de ninguém, banco é amigo dele. A responsabilidade de você ter os resultados que você tem hoje é sua. Então assim, ok, Daniele, já entendi que o problema é meu, que eu tô ferrado. É essa a verdade? Não, não é. Não é que você está ferrado. Você tem que entender que é responsabilidade. A avaliação do seu negócio tem que ser muito clara. Você precisa ter muita certeza do seu negócio. Você precisa acompanhar esse novo normal. Será que os seus clientes ou seu público vai comprar o mesmo produto que você vendia? Então, antes de você fazer um empréstimo, avalie o cenário. São palcos que você coloca, observa uma peça de teatro passando ali, pô, é comédia, essa daqui tá bem interessante, pô, animada, tem uma ali que é suspense, aquela lá é dramática, e agora, qual que é o melhor? Qual que eu vou ver hoje? É mais ou menos assim que você tem que escolher para sua empresa. Tem que pensar positivo, desejar o melhor para sua empresa, é assim, com fé, com esperança, né? Só que você tem que agir com realismo. E diante de um cenário como esse, você precisa agir com pessimismo. Porque o pessimista, se você pensasse com o pessimismo, você tinha feito fundo de reserva antes. Quanto mais precavido você for, quando você está na sua vida, você vai tomar uma decisão importante. A gente não avalia com cuidado. Eu costumo dizer que na empresa você tem que fazer isso 10 vezes mais. E aí, Dani, eu te pergunto, né? Como é que eu faço, então, para evitar esses problemas financeiros? Eu não me lembro agora o nome dele. Caramba! Ele é um consultor que ele começou e foi crescendo e hoje é um cara muito famoso nos Estados Unidos. Ele faz consultoria para a NASA. O escritório dele é na casa dele. No livro dele fala o seguinte, que quando ele começou, porque ele tinha uma expertise em tamanho, vou dar consultoria, vou começar com consultoria, ele falou isso, bom, se eu for trabalhar para mim, então eu preciso de um escritório. E todo mundo pensa isso, né? Eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que ter um escritório fora da minha casa, porque o pensamento é corporativo, né? É de empregado. E aí a esposa dele virou para ele, me diz uma coisa, por que é que você precisa de um escritório? Você vai fazer o que você faria no escritório, você não pode fazer aqui? Gente, o segredo é sempre esse. É entrar mais e sair menos. Então não é porque hoje você já está faturando 5 mil, hoje você está faturando 10 mil, hoje você está faturando 50 mil, que você tem que andar de Evoque. Não quero Jetta, banco de couro, tal. Eu entendo que você quer o melhor.
Eu entendo que você quer o conforto. O que você precisa entender e praticar é se as suas finanças pessoais permitem que você tenha um Jetta. Não é pegar o dinheiro da empresa e falar, não, deixa a empresa pagar as contas básicas dela e não preciso de fundo e vai todo para minha conta. E aí você começa a se enrolar. Como é que a gente evita problema financeiro? É simplesmente fazer a lição de casa, gente. Você recebeu? Então, assim, tira seu salário. Primeira coisa, separa dinheiro da empresa e dinheiro da empresa. Dani, a minha empresa, eu sou profissional liberal e eu tenho só a minha conta. E assim, eu não tenho ainda CNPJ para minha empresa. Como é que eu vou fazer isso? Você tem várias opções. Você tem os bancos comerciais, que são Itaú, Unibanco, Santander, Caixa, isso aí que você conhece. Você tem os bancos digitais, você tem as cooperativas de crédito, tudo isso guarda seu dinheiro lá. Só que o que você precisa escolher, na verdade, a dica é, primeiro, entenda qual que vai ser a movimentação de dinheiro do seu negócio, para ver qual é o banco que vai atender. Porque se você vai precisar fazer conciliação bancária, se você vai precisar realmente, isso não é importante, gente, isso aqui é essencial, é obrigatório, entendeu? É obrigatório, você não come todo dia, então tem que fazer isso todo dia para sua empresa. Então, assim, há bancos digitais, inclusive, que eles, quando eles não fornecem a descrição das transações que você faz de movimentação de compra e de venda, de entrada e saída de dinheiro. E aí, quando você vai fazer isso no final do mês, os seus fechamentos, que você tem que ver seus controles, se tudo certinho, se fechou a conta, então você tem dificuldade. E aí você precisa avaliar se você vai ter as suas notas guardadas, enfim, particularmente, é uma coisa muito pessoal isso. Então, por isso que eu gosto muito de avaliar o negócio de cada cliente, ver o objetivo que ele tem com o negócio, porque se você falar, eu tenho um objetivo de crescimento, eu trabalho sozinha, então você precisa otimizar o seu tempo, e aí você precisa de maior praticidade, ferramentas que te auxiliem, né? Então, assim, outra coisa, ter a responsabilidade de você guardar as suas notas fiscais, porque você vai precisar delas. Não sonegue impostos. Pague o que você tem que pagar. Emita as notas que você tem que emitir. Isso é sério. O planejamento sério mesmo, você analisa o que a sua empresa vai precisar ao longo de cada mês. Do lado de fora, você observa se aquilo é porque você quer ou se a empresa realmente precisa. E quando a pessoa trabalha sozinha ou tem poucos funcionários ou não tem conhecimento, ela precisa de uma ajuda de quem está de fora, que tem realmente uma especialidade, né, no assunto, para poder falar para você, olha, isso não convém agora, você precisa jogar isso para lá. E depois que você planeja tudo, você tem que controlar aquilo que está realizando. E o controle daquilo que você planejou se dá por meio dos seus pagamentos diários. Então, hoje mesmo a gente pagou conta aqui da Excellent. Gente, pagou conta, vai lá no controle de contas a pagar. Fornecedor, nota fiscal, qual foi, quanto paguei juros, não paguei. Porque os controles organizacionais, Lu, todos eles remetem e dão uma informação diferente. Aí a pessoa pensa que é só ter um fluxo de caixa. Gente, o fluxo de caixa é aquele negócio assim. Você vai lá no Google e você procura mapa do Brasil. Aí, qual a imagem que vai aparecer para você? Mapa do Brasil, aí vem o desenho do Brasil e vem São Paulo, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso. Não é assim que aparece? Mapa do Brasil. Isso chama-se fluxo de caixa, tá? É uma síntese da sua empresa. Aí você vira e fala, mas eu quero saber onde é que fica a cidade de Mucuri. Caramba! Ou eu tenho que jogar no Zoom e ir abrindo para ver onde está Mucuri, eu jogo Minas Gerais e vai aparecer todas as outras cidades, vão aparecer os rios. Isso aí chama-se controle organizacional. Os controles organizacionais separados, eles te dão detalhes. O fluxo de caixa, ele te dá a síntese. Então, uma coisa precisa da outra. Eu não estou falando aqui nem questão de você... Esquece esse negócio de multinacional, de que grande... Ok, se você tem esse objetivo. Só que para você chegar na metade do caminho disso, se você não fizer esses controles que você tem que fazer, se você simplesmente achar que se falir é só encerrar um CNPJ
e aí você abrir uma outra empresa, você está totalmente enganado. Porque a falência, você continua contraindo débitos. Você já contraiu passivos, obrigações legais. Então, na hora de você mexer no dinheiro da empresa ou de você começar a fazer as coisas erradas que vão trazer resultados negativos, que tal você lembrar do seu propósito de vida? Aí você vai entender muito bem se a sua empresa tem capacidade ou não, se você vai fazer ou não ela existir. Eu costumo dizer o seguinte: para você ser empresário, você tem sempre bônus e ônus. Da mesma forma, quando você decide para o mercado tradicional. Qual é a diferença aqui quando você decide ser empresário? Você pode minimizar o seu ônus, você tem mais liberdade. Porém, existem momentos que sim, você vai ter que fazer o que você não gosta e o que você não quer. E geralmente é nessa hora que você decide fazer essas atividades que você chega no seu tão sonhado objetivo. Dani, mais uma vez, super obrigada, adorei o nosso bate-papo. Quem sabe a gente não cria uma série, né? Suspense. Ó, você me dando, ó meu planejamento, hein, dona Lúcia? Ó meu planejamento. Gente, um grande abraço virtual e até a próxima. A gente vai deixar todos os dados dela aqui para vocês poderem acessar e ver o que é o Instagram da Dani. Instrutor. Cedinho, a primeira coisa que eu faço quando eu vou acessar as minhas redes é ver as stories dela.